Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. Permanecendo na doutrina de Cristo. Lemos em 2 João, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Neste texto da Bíblia Sagrada, podemos compreender melhor como viver na doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que temos aqui a importância de permanecermos na doutrina de Deus, a Bíblia Sagrada. Permanecer na doutrina de Cristo é um grande desafio para a igreja no presente século. Vivemos em um mundo cheio de desvios doutrinários e de apostasia na fé cristã. É preciso voltarmos ao primeiro amor. É preciso haver uma conversão generalizada. Afastar-se da verdade doutrinária é afastar-se do Pai e do Filho. Afastar-se da verdadeira doutrina é afastar-se do Pai e do Filho da mesma forma. Entretanto, permanecer na doutrina de Cristo é permanecer na direção do Pai, de Deus Pai, e na direção de Deus Filhos. Portanto, é preciso glorificar o nome do Senhor, permanecendo na doutrina da palavra de Deus. Há pelo menos os tipos de doutrinas falsas que existem e precisam ser combatidas. A Bíblia fala de vários tipos de falsas doutrinas. Não basta apenas permanecer na doutrina verdadeira, é preciso permanecer na verdadeira doutrina, firmado na palavra de Deus. Em Mateus capítulo 16 e versículo 12, o Senhor Jesus Cristo manda tomarmos cuidado com a doutrina dos fariseus. Em Colossenses capítulo 2 e versículo 22, o apóstolo Paulo, ele nos adverte sobre a ineficiência dos preceitos e das doutrinas dos homens, que precisamos ter muito cuidado, porque vem com sapatinho de algodão. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ou versículo 1, Paulo nos alerta sobre as doutrinas de demônios que surgirão nos últimos tempos. Que situação! Então, os servos de Deus têm que manter a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 3, Paulo ainda pediu para Timóteo admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, porque já temos doutrina na palavra de Deus, já temos ensinamento, já temos escrito a Bíblia, não precisa mais inventar doutrina e nem interpretar erroneamente a palavra de Deus, porque é uma regra fundamental da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A verdadeira doutrina
ela é fundamental e está bem clara na Bíblia Sagrada. Na maioria das vezes que a Bíblia fala das falsas doutrinas, ela usa o termo no plural, pois a doutrina de Deus, ela é singular e uniforme. Portanto, Paulo, ele foi muito claro quando disse a Timóteo, tu, porém, a Tito, isto é, quando disse a Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A verdadeira doutrina é boa e sadia, portanto, não fere, portanto, não maltrata, portanto, não entristece, mas edifica, consagra e alegra aquele que está escutando a palavra de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 32 e versículo 2, Moisés escreve dizendo, goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Assim é que os ensinamentos da palavra, os ensinamentos de Deus devem ser devem irrigar a nossa vida, devem fortalecer a vida do homem, para que o homem seja abençoado e seja firme em seus propósitos para a glória de Deus. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 2, a sabedoria personificada se dirige a todos nós, dizendo, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Nunca o homem que serve a Deus deve se apartar da sua palavra, porque o mesmo Senhor, ele disse a Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, e então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 2, 3 e 4, Paulo aconselha a Timóteo dizendo que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, é preciso manter a palavra bem segura na vida, bem segura no coração, bem segura no caráter, bem segura na personalidade, porque a batalha é grande, a guerra é grande, mas esta é vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Em Tito, capítulo 2 e versículo 10, Paulo aconselha os servos dizendo, mostrando toda boa lealdade para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Logo, a postura de um servo de Deus, o caráter de um servo de Deus, a personalidade de um servo de Deus, a verdade de um servo de Deus, leva consigo a evidência de uma vida obediente à doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é boa, a doutrina de Cristo é sadia, a doutrina de Cristo é verdadeira. Devemos
permanecer nela, na doutrina de Cristo. E em Hebreus capítulo 2 e versículo 1, o escritor da carta aos Hebreus declara: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. E ainda em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 16, o próprio apóstolo Paulo exorta Timóteo dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.